E aí, galerinha, beleza? Sou o professor Kleber Francisco, o professor de matemática de vocês. E na aula de hoje nós vamos ver algumas aplicações, alguns exercícios. Então vamos lá. Vamos começar com esse exercício aqui. Esse exemplo. O governo organiza periodicamente campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Numa dessas campanhas, em determinado município, foram vacinadas 11.296 crianças do centro urbano e 1.649 crianças da área rural. Quantas crianças foram vacinadas nesse município? Então esse é um exemplo claro que a gente percebe, vai ter que juntar as crianças da área rural com as crianças da área urbana. Então é um exemplo de soma, de adição. Tranquilo? Então a gente arma a continha normalmente respeitando unidade, dezena, centena. Como nesse exemplo vocês percebem, ele aparece a unidade de milhar e a dezena de milhar. Beleza? Então a gente respeita as ordens. Tranquilo? Então a gente arma a continha respeitando e agora a gente faz a operação. 6 mais 9, a gente começa sempre com as unidades. Então 6 mais 9. 6 mais 9 dá quanto? 6 mais 9 dá 15. Então 15 é o quê? 10 mais 5. Eu escrevo essa unidade e passo para outra ordem. Como se eu estivesse passando 10 para lá. Beleza? Então fica da seguinte forma. 6 mais 9, 5, sobe 1. Lembra do vai 1? Então agora a gente continua. 9 mais 4, 9 mais 4 dá quanto? Dá 13. Com 1 que veio da ordem anterior, dá 14. Então eu escrevo 4 e o 10 eu coloco na próxima ordem. Então, coloco 4 e vai 1. Beleza? Simples. Isso aqui vocês já estão cientes, já estão por dentro do assunto. Beleza? Vamos continuar aqui. 2 mais 6, 2 mais 6 dá 8. Com 1 que veio da ordem anterior, dá 9. Então eu coloco 9. Tranquilo? Perceba que não passou de 10, não sobrepôs. Então fica só o 9 ali. Não vai 1. Tranquilo? 1 mais 1 dá 2 e 1 que está sozinho, eu repito ele. Então o resultado de crianças do município foram 12.945 crianças. Beleza? Então vamos ver outro exemplo. Em 2017, 1.692 estudantes participaram da gincana cultural. Em 2018, o número de participantes nessa gincana foi de 2010. Então, em qual desses anos houve um número maior de participantes? Quantos participantes a mais? Então, ele quer saber o quê? Ele deu 2 anos com 2 valores, quer saber em qual ano houve maior participação. Então, claramente a gente percebe que foi em 2018, pois 2018 tinha 2.010 pessoas. Em 2017 foram 1.692, tranquilo? Então a gente percebeu que o resultado ali seria 2018, o ano que mais apareceu, que mais teve participação. Só que ele quer quantos participantes a mais. Então eu vou pegar o maior e tirar a diferença do menor, beleza? É justamente essa diferença que ele quer saber, quantos participantes houveram a mais. Então a gente arma a continha de subtração, arma respeitando as ordens, beleza? Tranquilo. Então aqui nós temos 0 menos 2. 0 não dá para tirar 2. Então o que é que eu faço? Eu tenho que pegar da ordem anterior e transformar em unidade. Então no caso da dezena, vou transformar em unidade. Vou pegar emprestado, que a gente conhece, pegar emprestado, não é? Então aqui eu pego emprestado, onde tinha uma dezena passou a ter 0 dezenas. E lá onde tinha 0 unidades passou a ter 10 unidades. Tranquilo? Então agora eu consigo fazer essa operação. 10 menos 2, que dá 8. Beleza? E se vocês perceberem, lá onde tinha 1 ficou 0. Só que 0 não dá para fazer essa operação ainda. 0 não dá para tirar 9. Então eu vou pegar emprestado da outra ordem. Só que se vocês observarem, a próxima ordem também é 0. Então eu vou ter que pegar da próxima ordem. Então nesse caso eu vou ter que pegar da unidade de milhar. Beleza? Então aqui na unidade de milhar, onde tinha 2, passa a ter 1. E onde na centena, onde tinha 0, passa a ter 10. Tranquilo? Isso a gente viu nas aulas anteriores que eu estou decompondo esse número. Beleza? Então agora, esse 10, eu tenho que pegar emprestado novamente para colocar na outra casa lá. Então eu vou pegar 1, que vai ficar 9. E o 10 passou para outra ordem, uma ordem anterior. Então agora está tranquilo, eu consigo fazer a operação normalmente. 10 menos 9, 10 menos 9 dá quanto? Dá 1.
Então eu coloco esse resultado. E lá onde eu tenho 9 menos 6, 9 para tirar 6 vai ficar quanto? Vai ficar 3, beleza? E 1 menos 1 dá 0. Esse 0 eu não preciso colocar ele é um 0 à esquerda. Vocês já ouviram essa expressão, não é? Então não tem valor nenhum. No ano de 2018 foi que houveram mais participantes e foram 318 participantes a mais, beleza? Então essa é a resposta dessa questão. Vamos ver mais outra questão aqui. Então, um automóvel custa à vista R$ 27.545 e a prazo R$ 36.290. A diferença entre esses valores equivale ao juro que se paga pelo financiamento. Se uma pessoa comprar esse automóvel a prazo, que quantia pagará de juro? Então, vamos entender essa questão. Tem um valor que pode ser pago à vista e tem um valor que pode ser pago a prazo. Esse valor que ele está dizendo na questão é um juros, a diferença entre ele é os juros. Ele quer saber quanto que o usuário, o sujeito vai pagar de juros. Então a gente tem que fazer essa diferença. Quando eu falo de diferença, qual é a operação que eu tenho que utilizar? Subtração. Então a gente monta respeitando as ordens, tranquilo? Então aqui a gente começa 0 para tirar 5, a gente já viu que não dá para tirar. Pega emprestado. Então lá onde tinha 9, passou a ter 8, ok? E nas unidades passou a ter 10. Então agora 10 menos 5 fica 5. 8 menos 4 fica 4, beleza? E 2 para tirar 5? 2 para tirar 5 não dá, então pega emprestado. Então lá onde tinha 6 lá na frente, passou a ter 5. E onde eu tinha 2 ali na centena, passou a ter 12. Tranquilo? Então agora 12 menos 5, qual é o resultado? 12 menos 5 fica 7. Exatamente. E ali na próxima ordem, que seria a unidade de milhar, ficou 5 menos 7. E 5 não dá para tirar 7. Então pega emprestado novamente. Então lá na unidade, na dezena de milhar tem um 3. Tranquilo? Então 3 vai passar a ser 2. E onde eu tinha 5 na minha unidade de milhar, passou a ter 15. Tranquilo? Então agora eu faço a operação normal que vocês já conhecem. 15 menos 7, 15 menos 7 dá 8. E 2 menos 2 dá 0. Tranquilo? Então essa é a operação. Nesse exemplo aí, o sujeito vai pagar R$ 8.745 de juros. Beleza? Simples. Muito fácil e muito simples. Vamos ver outro exemplo aqui. Em uma festa junina, a barraca de Antônio oferece 5 pontos ao participante. Eita. Em uma festa junina, a barraca de Antônio oferece 5 pontos ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Caio adorou a brincadeira e conseguiu 75 pontos. Quantas vezes Caio acertou? Então, nessa questão, ele está dando um total e uma quantidade que você vai ter que repartir. Quando eu falo de repartir, eu estou falando de divisão. Beleza? Então, a gente tem que observar quem é o dividendo e quem é o divisor. Observem que eu tenho 75 foi o total de pontos que Caio conseguiu. E Antônio oferece 5 pontos, beleza? A cada vez que ele acertar. Então, quantas vezes ele acertou? Então, a gente faz 75 dividido por 5. Como é que eu faço essa divisão? Vocês já estão cientes, já estão por dentro. 75 dividido por 5, eu pego o primeiro algarismo, que é o 7, e vejo, 7 é maior que 5? É. Então, quantas vezes 5 cabe dentro de 7? Só cabe uma vez. Então, coloco 1. E agora eu tenho que fazer o quê? Multiplicar voltando para achar lá o resto. Então, 1 vezes 5 dá 5, 7 menos 5 e dá 2. Beleza? E agora o que é que acontece? Tem um 5 lá do lado do 7 que eu ainda não utilizei. O que é que ele faz com ele? Ele desce. E eu passo a ter 25. 25 dividido por 5. Quantas vezes 5 cabe dentro de 25? Essa é a pergunta que a gente faz na divisão. Quantas vezes cabem? Beleza? Então vocês lembram que 25 é 5 vezes 5. Então cabe em 5 vezes. Beleza? Então eu coloco lá o resultado, 15. Tranquilo? Multiplico 5 só para conferir o meu resto. 5 vezes 5 dá 25. Coloco lá e resto 0. Deu uma divisão exata. Tranquilo? Então nessa questão aqui, quantas vezes Caio acertou o alvo? Ele acertou 15 vezes. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Uma amiga se desfez de sua coleção
e deu 184 papéis de cartas para distribuir igualmente entre mim e minhas 3 irmãs. Quais papéis de carta cada um de nós vai receber? Então, nesse caso, o sujeito, como é que ele tem que repartir? Ela irá repartir 184 papéis de cartas. Irá repartir em quantas pessoas? 3? Não. Observe que tem um sujeito, que ele fala, e as 3 irmãs deles. Então, o total são 4 pessoas que irá receber esses papéis. Beleza? Então, se eu vou repartir, isso é uma divisão. Então, eu monto a divisão da seguinte forma: dividendo, divisor. Beleza? Como é que eu faço essa divisão agora? 1 dá para dividir por 4? Não. Então, pego os 18. 18 dá para dividir por 4? Dá. Quantas vezes 4 cabem dentro de 18? Essa é a pergunta que a gente faz. Então, se vocês tentar lembrar, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5 dá 20, já passou. Então, é 4. Cabem 4 vezes. Beleza? Então, aqui eu faço 4 vezes 4, multiplico voltando, que dá 16. 18 menos 16 dá resto 2. E agora eu continuo a minha divisão com outro algarismo, que seria o 4. Então, ele desce, eu passo a ter 24. 24 dividido por 4 dá quanto? Quantas vezes 4 cabe dentro de 24? Se vocês lembrarem, vocês vão tentar... 5 vezes 4 dá 20, mais 4 dá 24. Então, cabem 6 vezes. Beleza? Então, o resultado dessa operação é 46. Se vocês multiplicar voltando para conferir o resto, 6 vezes 4 dá 24 e o resto 0. Tranquilo? Então, nessa questão, essa amiga irá distribuir 46 papéis para cada pessoa envolvida. Então, pessoal, até a próxima. Bons estudos. E tchau. Travou. Então, galera, é isso por hoje. Até a próxima. Bons estudos. Falou. Ficou bom? Tive um erro lá, não foi?